Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao EBDS, Escola Bíblica Dominical Subsídio. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer aí os irmãos que têm assistido os nossos vídeos, que têm inscrito aí no nosso canal do YouTube, têm compartilhado, tá certo? De coração quero agradecer a todos os irmãos aí, viu? Muito obrigado aí pelo compartilhamento aí, tá bom? Bom, hoje eu quero postar aqui a lição de número 5, que foi trazida hoje, datada para dia 3 de fevereiro de 2019. Que Deus nos abençoe neste momento, que nós possamos então aqui compartilhar, subsidiar aqui mais algumas sugestões de livros para os irmãos, algumas sugestões de leitura, tá certo? Como aí o livro base da lição de Ezequias Soares, né? A lição, ela nada mais é que um resumo do livro, né? A lição, ela é retirada do livro, claro, com algumas ressalvas teológicas, mas o seu esqueleto, né, discursivo é tirado de dentro do livro base. E o livro base desta lição é o livro de Ezequias Soares, tá certo? Bom, deixa eu então fazer aqui a leitura que está proposta aí pela lição: o inimigo que precisa ser resistido, né? Deixa eu fazer essa leitura aqui e já eu passo algumas dicas de leitura para vocês, tá certo? Vamos lá. Mais uma vez eu quero ler aqui no livro de Novo Testamento Judaico, que eu gosto dessa leitura. Também gosto da leitura aqui da NVI, mas hoje eu quero ler essa tradução. Capítulo 4 de Tiago. O que causa disputas e lutas entre vocês? Não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então, vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ou vocês oram e não recebem por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um espírito em nós que cobiça com intensidade, mas a graça que Ele nos concede é maior. Por isso, a Escritura afirma: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos soberbos, aos humildes, perdoe. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos, pecadores. Purifique o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se e solucem, que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Amém? Esse é o texto proposto aí pela lição, tá certo? Então, aqui eu fiz a leitura no Novo Testamento Judaico, já é uma boa indicação de leitura. Eu gosto desta tradução. E deixa eu fazer aqui, abrir um parênteses aqui. Quando o texto fala aqui em esposas infiéis, ele
está usando uma linguagem metafórica, como está registrado lá no livro do profeta Oséias. Quem vai explicar a respeito desse feminismo aqui, dessa expressão no feminino, é a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Na nota de rodapé, ela explica ali esse termo grego, que na tradução grega, ela está no feminino, ela está realmente como esposa, né? Dando a entender que a igreja, né, aqueles que aceitaram a Cristo e estão vivendo o Evangelho de Cristo, ela é como a noiva, ela é como a igreja que configura-se na noiva de Cristo. Então, ela está sendo uma esposa infiel. Então, isso você vai ver na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, tá certo? Se você quiser saber por que fala esposa infiel no texto grego, em vez de nós temos as traduções aqui de Almeida, e tanto a de Almeida quanto a da NVI também vai trazer adúlteros, né? Já fazendo uma colocação para a nossa cultura linguística, mas no texto grego ela está esposa infiel, considerando assim como alguém que não está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Bom, deixa então eu sugerir algumas leituras para você concernente a esse assunto, né? Você pode aí nos comentários aí, você coloca aí que você deseja, que eu tenho algumas leituras aqui alguns livros que estão em PDF. Eu posso enviar para o seu e-mail. Você coloca o seu e-mail aí, né, nos comentários, que eu envio o livro em PDF para você, tá certo? Bom, alguns livros eu vou indicar aqui, e você pode também pausar o vídeo, anotar o nome dele e ir buscar na livraria, né? A livraria mais perto aí, e adquirir este livro, tá certo? Como, por exemplo, eu tenho um livro aqui, ó, Viver é Lutar, Amparado por Deus, de Paulo Roberto Huckett, né? Ele é um pastor batista, professor de teologia da Faculdade Unida de Vitória. Foi meu professor, né? Por sinal, um bom professor, uma boa pessoa, um bom ser humano. E eu indico para você este livro aqui, né? Ele vai trazer aqui, por exemplo, deixa eu só ler um textinho para não tomar muito tempo do vídeo, tá certo? Bom, ele vai trazer aqui, por exemplo, ó. Existe a grande tentação que é obra do maligno. Não se trata de um risco passageiro e momentâneo, mas da queda total e da extinção definitiva. Essa tentação não possui um caráter educativo, com o propósito de nos amadurecer. A ameaça existe, e esse mal supremo não é da vontade de Deus. Então ele vai tratar sobre essa ação maligna, né? Essa pressão que nós sofremos todo instante, todos os dias. Então, Paulo Huckett, Viver é Lutar. Bom, tem também aqui um livrinho de Elionai Cabral, Filipenses. Foi um livro base de lições passadas. Esse livro também vai tratar aqui alguma coisa, falando a respeito da obra, do trabalho evangelístico de Paulo e essas resistências que ele sofreu, né? Essa resistência forte que ele sofreu concernente à vida comunitária da igreja. Então, eu aconselho você voltar lá e dar uma lidinha no livro de Elionai Cabral, Filipenses. Outra indicação que eu tenho aqui para você é Para Onde Caminha a Igreja. Esse livretozinho é fantástico, de Hernandes Dias Lopes. Para Onde Caminha a Igreja, né?
é um livrinho que vai mostrar muitos aspectos que norteia, ou pelo menos deveria nortear, né, a nossa vida ministerial, a nossa vida de comunhão com Cristo, a nossa vida devocional. É tanta coisa que está atormentando a mente dos homens de Deus, da liderança, né, que nós precisamos estar atentos, porque não podemos dar por conta de que isso acontece com o outro. Nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer com você. Nós estamos à mercê das forças do mal. E o inimigo precisa ser resistido. O que está escrito aí? Resistido. Tá certo? Então, outra indicação que eu quero te dar aqui é o seguinte. Igreja neotestamentários de crescimento. Princípios neotestamentários de crescimento. Tá certo? Esse livretozinho aqui de Marco Azevedo. Ele é um pastor presbiteriano. Também é professor, doutor da faculdade, doutor em teologia na Faculdade Unida. Foi meu professor. Eu também indico. Esse livretozinho vai nortear também você a pensar na sua forma de liderança, na sua forma de comunhão com os seus irmãos. Deixa eu fazer a leitura do livro de Ezequias Soares, ali a introdução concernente a este assunto, e já já eu volto com mais algumas indicações de leitura para vocês, tá certo? Então, eu mostrei para vocês aí algumas referências bibliográficas, né, concernente não somente a esse assunto que está proposto aí pela lição, o inimigo que precisa ser resistido, mas também outros aspectos concernentes à nossa vida diária de comunhão com Deus, com os irmãos, nossa relação com a sociedade, né? Uma dica boa que eu dou para você, não sei se todos têm, mas certamente muitos não devem ter, é a Bíblia, né, Nova Versão Internacional, a NVI. Essa Bíblia aqui, ela tem, no início dela, ela tem umas temáticas, sabe? E entre essas temáticas encontra-se, por exemplo, a temática da batalha espiritual. Então aqui nessa Bíblia você vai ter aí alguns exemplos, alguns diretivos, né, que vão te direcionar para os textos. Por exemplo, toda verdade é análoga, né? Reconhecimento do campo de batalha. Aí vai dizer, por exemplo, Romanos 8, de 6 a 7, Efésios 4, de 6 a 23, Mateus 6, 25 a 34, né? Toda verdade é análoga, foi a primeira expressão que eu falei, primeira frase, analogia, né? Quer dizer, correlacionar, faz relação de uma coisa com a outra, né? Veja, por exemplo, aqui, esse segundo tópico, reconhecimento do campo de batalha. E aí ele cita alguns exemplos, só para a gente não tomar muito tempo. Na verdade, eu estou te indicando a leitura da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Estou te indicando a leitura. Então, se você tem essa Bíblia, ou se você quiser adquiri-la, né, comprá-la numa livraria ou mesmo de algum comportor, você vai ver que logo no começo, nas primeiras páginas, tem um índice de referência sobre batalha espiritual. E ali vai direcionar a sua leitura para todo o texto que se refere à batalha espiritual. Então, tem muitos exemplos aqui, não dá para falar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem muitos exemplos, da posição defensiva para a ofensiva, né? Qual foi a estratégia de Jesus? Localize o inimigo. Tem outro aqui, mais pra frente aqui. Eu tô lendo só os tópicos, sabe? Só os títulos. Tem outros aqui, por exemplo,
Jesus preparou-se para enfrentar Satanás no poder do nome do Pai. Então tem aqui João 5,43, João 17,6, enfim. Estratégias de Satanás. Aí tem aí 1 Tessalonicenses 3,5, Gênesis 3, de 1 a 6. Então, eu, por exemplo, quando vou fazer meus estudos, eu me guio por aqui muitas vezes. Claro, eu gosto de ter algumas outras ferramentas ali, né? Mas quando eu estou com essa Bíblia aqui, no geral, eu me guio por aqui, vasculho algumas indicativas aqui de texto e vou direto para lá, sem muito esforço, tá certo? Então, essa é uma dica de leitura também, é a Nova Versão Internacional, a Bíblia Nova Versão Internacional. Essa aqui é muito boa. Bom, tem uma vasta literatura que você pode se debruçar em cima dela, irmão. Minha irmã, meu irmão, né? Eu tenho algumas apostilas da época em que eu ainda era estudante, né? Não sei se dá para você ver aí, ó. Faculdade Unida de Vitória. Tem algumas apostilas. Essa aqui, por exemplo, vai falar sobre introdução ao Novo Testamento. E aqui vai falar um pouco sobre o livro de Tiago, né? O confronto entre Tiago 2, 14, 24 e Romanos 3, 21, que fala das obras, né? Da fé com obra, da obra sem fé, enfim. Então, esse aqui também é um texto muito bacana. Tem ele em PDF, se você quiser, manda aí para você. Enfim, irmãos, tem uma infinidade de informação, né? Eu queria fazer a leitura aí do texto de... sim, deixa eu mostrar para você aqui uma apostila muito bacana. Se você puder adquirir, eu indico para você. É muito bom esse livro aqui, irmãos. Eu tenho estudado ele e ele é muito pedagógico, né? Tem uma leitura muito tranquila. Eu indico para você estudos bíblicos, o conhecimento da palavra de Deus. Estudos bíblicos, o conhecimento da palavra de Deus. É da editora Mundial, né? E quem produziu esse trabalho, ou pelo menos liderou, foi o pastor Claudemir Pedroso da Silva, bacharel em teologia pela Unesp, Universidade Metodista de São Paulo, diretor da ETEL, Escola de Educação Teológica, pós-graduado em Educação Cristã, membro da APEL, Academia Paulista Evangélica de Letras, membro da OEB, Ordem dos Escritores Evangélicos do Brasil. Então, é um camarada que tem uma bagagem fantástica, tá certo? Quem faz a apresentação é o pastor doutor Paulo Sintra Damião, né? Então, esse livro, esse trabalho aqui foi produzido em 2010 e é fantástico. É um livro que vai trazer todo um esqueleto organizacional de cada livro da Bíblia. Então, introdução, autor, né? Ano em que foi escrito, o propósito pelo qual foi escrito, o público-alvo, né? Pelo qual aquela carta foi escrita, aquele evangelho foi escrito. Então tem de Gênesis a Apocalipse. Eu indico para você ir lá no livro de Tiago, né? Lá no livro na Epístola de Tiago, tem aqui muitas coisas interessantes, né? Entre elas, deixa eu ler um pedacinho, apenas uma nota, um pedacinho. Entre elas tem um detalhezinho assim, olha, presta atenção. O historiador Flávio Josefo indica que Tiago foi apedrejado até a morte por volta de 62. Então, se ele é o autor, a epístola foi escrita antes desta data. O conteúdo do livro sugere que pode ter sido escrita um pouco antes do concílio da igreja relatado em Atos 15, que se reuniu por volta de 49. Não podemos ser dogmáticos e só se pode concluir que a epístola provavelmente tenha sido escrita entre 48 e 62.
tá certo? Então veja que alguns vão dizer que provavelmente essa data se estende, aqui está dizendo de 48 e 62, mas por conta do historiador Flávio José. Mas existem outras fontes que datam de 48 até 69, próximo de 70, antes da destruição do Templo de Jerusalém. E aí essa crise, a beira dessa crise é que fez com que os irmãos ali estivessem tão atordoados, atormentados pela perseguição, pela crise política, social, financeira, enfim, emocional, espiritual. Tudo isso levava àquela crise que está na carta de Tiago. Por isso que alguns vão dizer que isso aconteceu pouco antes da destruição de Jerusalém, entre 69 e 70. Mas aqui já está dizendo que provavelmente Tiago foi morto, né, em 62. Então, muito provável que ele tenha escrito essa carta entre 48 e 62. Então, é muita coisa bacana para você pesquisar, irmãos. Então, não há razão para você ficar sem conhecimento, ficar, né, como diria alguns estudiosos, indouto, né? Eu vejo Paulo, por exemplo, falando assim aos irmãos: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né, com respeito aos que dormem. Então Paulo não estava querendo ofender ninguém. Paulo estava apenas querendo dizer o seguinte: olha, eu não quero que vocês fiquem sem ter o conhecimento. Já disse, já foi dito, Jesus já ensinou, os apóstolos já ensinou, eu estou ensinando. Então eu só queria que vocês levassem em consideração o que nós estamos ensinando, não é verdade? Né? Vocês não podem viver na mesma perspectiva de vida que aqueles que não têm esperança vivem. Não, vocês sabem o que acontece com os mortos. Vocês sabem da onde vieram, aonde estão e para onde vão. Então, às vezes, irmão, concernente a esse assunto aí, o inimigo que precisa ser resistido, às vezes certas situações acontecem justamente porque falta o conhecimento na pessoa, falta o conhecimento no irmão, na irmã, né? Então, irmãos, se dedique aí a estudar, se dedique a se debruçar, a conhecer, né? Conhecer e prosseguir conhecer ainda mais o Senhor. Bom, deixa eu ler aqui um pedacinho da introdução desse assunto que está aí, a respeito do inimigo que precisa ser resistido, no livro de Ezequias Soares, que na lição bíblica eu não estou querendo generalizar, claro, eu participo da minha igreja, eu não sei o que acontece nas outras, mas na minha igreja, por exemplo, não há tempo suficiente para fazer a leitura do livro. Lê-se apenas e acompanha pelos tópicos da revista. E às vezes, né, pela dinâmica da aula, não conseguimos atingir nem a conclusão. Então eu quero ler para você um pouquinho da introdução deste assunto que está proposto pela revista, do livro de Ezequias Soares, tá certo? Deixa eu ler para você, me acompanha aí e já eu volto com outras dicas para você na internet e aqui também em PDF. Como já disse, coloca aí o seu comentário na barra do vídeo aí, dá o seu joinha, dá o seu like, assina o sininho, se inscreva aí no nosso canal, porque aí a gente vai ganhando força, motivação para ir publicando mais vídeos, mais assuntos, talvez até, né, fora dessa temática da Escola Bíblica Dominical, quem sabe? Vai depender muito da aceitação de vocês aí, né, aí da nossa comunicação. Vocês postam aí seus comentários, suas críticas, se foi bom, se não foi também coloca aí, ó, eu não gostei, um vídeo horrível, péssimo, eu vou respeitar a sua decisão e de repente, quem sabe, a gente até encerra esse trabalho. Mas eu acredito que vocês vão gostar desse conteúdo e gradativamente a gente pode ir melhorando, tá certo? Então deixa eu fazer essa leitura do Ezequias Soares. Bom, vamos lá. Ezequias Soares está aqui, um inimigo que precisa ser resistido. Eu quero ler a introdução, você me acompanha aqui do lado, né? No telão aqui do lado, e eu vou acompanhar, eu vou ler aqui para você, tá certo? Vamos lá então. Nós crentes em Jesus vivemos uma luta contínua contra o pecado, em vigilância
constante, pois existe um inimigo externo ao qual precisamos resistir, que é o próprio diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. O outro inimigo é interno, ou seja, a carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O ensino, aí você vai encontrar isso em Gálatas 5, 16, 17. O ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos enfoca o tema com frequência. E Tiago, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, já via desde muito cedo a necessidade de os crentes resistirem aos inimigos, tanto externo quanto interno. Então, o que Ezequias Soares coloca aqui para nós, irmãos, nesse pequena leitura que nós fizemos, é que existem duas forças contrárias que, se pudéssemos aqui parafrasear, diríamos, eles estão degladiando, né? Uma força contra a outra para se opor uma à outra, né? Então, existem as forças dos desejos da carne e existem as forças do desejo do espírito, e uma confronta a outra. Então, irmãos, essa também é uma batalha singular na vida do crente, não é verdade? E nós bem sabemos que temos tendências para diferentes áreas da nossa vida. Algumas pessoas têm tendência, né, a de repente comprar algo, pegar o troco e não entregar. Outras pessoas têm tendência, por exemplo, de ficar falando o tempo todo, criticando, falando mal de alguém. E por aí afora vai. Eu não estou querendo dizer com isso que, seja qual for o aspecto, você não pode tratar, né? Tem pessoas, por exemplo, que por uma questão de condição emocional, ela se fecha totalmente. E ela se fechando para ela e para o mundo, ela automaticamente abre uma porta para o inimigo entrar com a depressão. E aí ela já não consegue mais se relacionar, já não consegue mais ter participação em nenhum grupo, em nenhuma atividade. E isso é complicado. Então, irmãos, para que isso não venha a ocorrer, né, é necessário que nós venhamos a nos apegar à palavra. A palavra, ela vai nos ensinando, nos fortalecendo, nos encorajando. É por isso que Jesus, lá em João 17, 17, Jesus disse assim, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é verdade. Então, quando Jesus diz a tua palavra é verdade, a tua palavra não tem sombra de dúvidas, não tem sombra de variação, né? Não tem indecisões. Não, a palavra do Pai é uma só, ela é única, ela é fiel, ela é verdadeira, né? O profeta já dizia que a palavra do Senhor, né? O livro do profeta, Deus estava dizendo que a palavra dele não volta vazia sem antes cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, quando você se debruça na palavra, ela tem uma ação direta na tua vida, entende? É por isso que no Salmos 119, 110, se eu não me engano, né, vai dizer, a tua palavra é luz para o meu, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é luz no seu caminho? É fazer com que você enxergue os obstáculos, é fazer com que você enxerga, né, as barreiras que você tem que transpassar, que você tem que evitar para não cair nelas, tá certo? Agora, um detalhe interessante que eu quero trazer aqui antes de eu continuar essa leitura aí. Quando Jesus fala verdade, a tua palavra é verdade, ele está se referindo na sua língua,
ele está se referindo à mesma expressão, ao mesmo nome que se dá à segunda porta do tabernáculo, né? A primeira, Dark, Emet e Haim. Então são caminho, verdade e vida. Então quando ele fala verdade, ele está falando da segunda porta do tabernáculo, Emet. E só para você ter uma ideia, essa palavrinha Emet é composta de 3 signos da letra hebraica, né? Aleph, Mem e Tav. Essas 3 letrinhas, elas têm números, na cultura linguística hebraica, ela tem número 10, 40 e 400. Só que eles levam em consideração apenas os primeiros dígitos, os primeiros números, né? Então seria 1, 4, 4. E aí eles correlacionam os números. 1 mais 4, 5 mais 4, 9. Só questão de curiosidade. Se você pegar o número 9 e multiplicar por qualquer outro número, sempre vai dar 9. Por exemplo, 9 vezes 2 dá 18. Então, 8 mais 1 dá quanto? 9. Então não muda. 9, vamos supor que 9 vezes 4, 36. 3 mais 6 dá quanto? 9. Assim até 9 vezes 9, que vai dar 81. Se você pegar 8 mais 1 vai dar 9. Então não muda. Verdade é verdade. Não existe verdade, duas verdades, meia verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. E se você se debruçar sobre a palavra da verdade, você vai viver uma vida de vitória. Amém? Deixa eu ler outra parte aqui para você rapidamente, para não ficar o vídeo assim muito prolongado. Bom, eu quero ler com você aqui, ó, esse aqui, a problemática do mal no Antigo Testamento e no período intertestamentário. Acompanhe comigo aí a leitura. Eu gostaria que você acompanhasse para que você pudesse ter essas informações. Isso aí é uma tese de doutorado tirada da internet. Se você quiser, eu lhe dou o link para você acessar, ou mesmo mando para você em PDF. Como eu disse, se inscreva, dá um joinha, dá um like, deixe seu comentário, que a gente vai se falando, né, de acordo com a necessidade. Mas deixa eu ler esse pequeno trecho aí. Não é grande, é um pequeno trecho também, que eu quero tentar ser o máximo sucinto aqui, para a gente não prolongar muito o vídeo, tá certo? Bom, vamos lá. Na Bíblia, eu estou aqui, na Bíblia hebraica, não se pode encontrar alguma alusão à existência de um princípio autônomo oposto a Deus. Isso é muito importante se considerarmos que o mundo pagão aparece impregnado de dualismo no intento de propor uma solução ao problema do mal. É apenas no judaísmo tardio que a figura do demônio surge de forma negativa e se expande. Um bom exemplo disso, para ilustrar essa noção, se encontra no chamado mito dos vigilantes, que você vai achar no primeiro livro de Enoque, capítulo 6, verso 6. Então tá aqui, ó. Quando os filhos dos homens, isso é Enoque que escreveu na carta dele. Quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhe filhas bonitas e graciosas. E os vigilantes, filhos do céu, ao verem-nas, as desejaram e disseram entre si: venham, escolhamos para serem nossas esposas as filhas dos homens, e tenhamos filhos. Disse-lhes então seu chefe, Seneasa: eu receio que vós não queirais realizar isso, deixando-me de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe e disseram: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano. E, mais embaixo, e assim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiram. Eram ao todo 200 os que, nos dias de Jared,
haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-no Hermon, porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. 1 Enoque 6, de 1 a 15. Então, veja que Enoque traz o conceito, né, da origem do mal, da origem das forças demoníacas. Esses filhos de Deus que desceram e coabitaram com as filhas dos homens receberam sobre si uma maldição. E quando os filhos deles nasceram, né, esses filhos então se tornaram demônios. Então, só para concluir, datado do século 3 a.C., esse texto relata sobre um grupo de anjos nomeados como vigilantes e liderados por Semiasa, que foram atraídos pela beleza das filhas dos homens e conspiraram para possuí-las. Pela vivência com esses anjos, os seres humanos adquiriram conhecimento sobre metalurgia, confecção de armas, e as mulheres foram ensinadas a ornamentação e adivinhação, a magia, a astrologia e o cultivo de plantas para fins medicinais. O mito conta que os vigilantes tiveram relações sexuais com as mulheres e geraram gigantes, os quais destruíram toda a vida ao redor deles, comendo toda a plantação da terra e até mesmo humanos. A humanidade clamou a Deus. Os anjos Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel se compadeceram dos clamores e intercederam a Deus em favor dela. Deus enviou Sariel para alertar Noé sobre o julgamento que viria sobre o mundo, e Rafael para prender Azazel no deserto até o julgamento final. Haveria depois uma purificação, ou seja, o dilúvio, a fim de exterminar os segredos celestiais ensinados. Gabriel é enviado para destruir os gigantes, e a Miguel foi dada a missão de prender Semiasa e seus anjos nos vales profundos da terra até o juízo final. Os gigantes são condenados à destruição. No entanto, com a morte deles, seus espíritos são liberados do corpo e se transformam em espíritos malignos, causando uma propagação de demônios. Então perceba aí aonde se origina todo esse assunto, né? Toda essa história vem já de 300, 400 anos antes de Cristo e basicamente tem fundamento no livro de Enoque, mas também, como eu já disse, nos Midrash, os escritos ortodoxos dos judeus. Bom, isso é só para você entender que a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Do que ficar com esse lero-lero aí, essa brincadeira aí de cai-cai, jogando água para lá e para cá. Enfim, eu não vou entrar por esse assunto, porque eu não vou colocar aqui a minha opinião, tá certo? Eu quero que o vídeo seja uma temática agradável, de ensinamento. Não vou ficar aqui colocando minhas posições doutrinárias ou mesmo minha visão teológica. Não, eu quero trazer aqui, indicar a leitura, e você, se você tiver interesse, tiver curiosidade, você vai continuar vendo o vídeo várias vezes e vai pesquisar ou comprar livros, tá certo? Bom, vamos para frente. Eu queria para finalizar, ainda queria mostrar alguma coisa aqui na internet que é muito legal. Aqui, por exemplo, eu estou aqui no site da Igreja Ortodoxa, tá? Eu estou no site da Igreja ortodoxa, entendeu? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem um artigo enorme aqui, mas não dá para ler tudo. Mas eu queria ler pelo menos um pedacinho para você poder fechar aí o assunto, a linha de raciocínio, o pensamento lógico. Tá certo? Então vamos aqui.
o demônio nos textos das Escrituras Sagradas e na santa tradição. Então, deixa eu ler um pedacinho com você aqui, olha. Tal como conhecemos, os demônios já eram objeto de estudo e de especulações desde os povos sumério e acádio, que influenciaram por sua vez a Mesopotâmia, os povos hebreus, os caldeus e o mundo helênico. Na Mesopotâmia, os males que não constituíam grandes catástrofes naturais eram atribuídos à influência dos demônios. Os demônios, acreditavam os mesopotâmicos, eram numerosos, divididos em legiões, encarregados de espalhar o mal aos homens e à natureza. Segundo cada espécie, havia o grupo que cuidava de espalhar as doenças contagiosas, o grupo que influenciava na natureza e o grupo que influenciava o comportamento do homem, né? Do homem como por exemplo raiva, ódio, fúria, epilepsia, distúrbios, enfim. Para cada grupo específico havia os sacerdotes, homens estudados e preparados para enfrentá-los e exorcizá-los, com rituais, magias, sacrifícios e chás preparados com ervas próprias. Havia, entretanto, o maior de todos, que nenhum sacerdote conseguia derrotar: o demônio da morte, que aterrorizava principalmente as gestantes e crianças recém-nascidas. O índice de mortalidade infantil era muito elevado nesta região e nesta época. E isto era atribuído a um ser espiritual horrível que não poupava as crianças de viverem. Este demônio era conhecido sob a forma de uma serpente. Então, o que o texto traz para nós? Que esses pensamentos, essa cultura, né, já vinha desde os povos, eu estou aqui, desde os povos sumérios e acadianos, tá certo? Isso influenciou a Mesopotâmia e atingiu os hebreus, os caldeus e o mundo helênico. O que é o mundo helênico? Era o mundo conquistado por Roma, na época de Alexandre o Grande. Foi conquistando todo o mundo e implantando seus costumes e sua língua. Isso era chamado helenismo, né? Quando Roma vai conquistando as regiões. Então, todo esse conhecimento, toda essa cultura, né? Tá aqui, ó. Tais pensamentos chegaram ao povo de Israel e a superstição a respeito do assunto fez crescer as especulações e o temor. O judaísmo do período neotestamentário demonstrava uma crença forte nos poderes do demônio, derivada em muitos aspectos da Mesopotâmia, como também dos gregos. A cultura helênica colocava o demônio como um ser intermediário entre os deuses e os homens. Também lá era forte a crença de que o demônio fosse causa de muitas doenças e desgraças. Não dá para a gente ler tudo, irmãos, porque é muito grande. Mas deixa eu ler mais um pedacinho. Para os judeus e cristãos, a origem dos demônios se explica pela exegese bíblica. Nos livros apócrifos, os apócrifos aí, eles são descritos como anjos decaídos. Olha, nós acabamos de falar isso, partindo de outro pensamento, de um outro artigo, de uma outra pesquisa, de uma outra fonte, né? Vai se referir a basicamente a mesma coisa. Quem são os anjos decaídos? Os anjos que deixaram a eternidade, desceram e se coabitaram com as mulheres.
Né? Isso está onde? Está no livro de Enoque. No livro de Gênesis teriam eles surgido da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Nesta passagem observamos que os demônios são filhos de Satanás, que se apresentou sob a forma de serpente no paraíso. Esse é o conceito deles. Mas de onde vem esse conceito? Né? Vem dos livros apócrifos, da cultura apócrifa, da cultura extra-bíblica. E aí eles correlacionam uma coisa com a outra. Eu estou colocando para você aqui, irmãos, simplesmente informação, pesquisa. Você precisa estudar, se informar, se inteirar sobre esse assunto, para você não ser deixado levar por essa roda aí de doutrinas de demônios, tá certo? Esse negócio de cai aí, esse negócio de copo com água, vassoura que varre o demônio da sua casa. Irmão, bom, vamos pra frente. Aqui, no livro, esse livro aqui é aquele livro da capa vermelha, né? O Adversário. O livrão da capa vermelha que eu mostrei para vocês aí. O Adversário tá na internet, se você quiser eu mando o link aí para você. Aqui nesse livro aqui, o autor aqui sobre opressão demoníaca, deixa eu aumentar um pouquinho, porque senão eu não consigo enxergar daqui lá. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Ok? Bom, vamos lá. Aqui, opressão demoníaca. Deixa eu ler para você esse pedacinho aqui do o que o autor desse livro ele fala sobre opressão demoníaca. Isso é só para você. Eu tô confrontando as ideias, lhe dando fontes para que você tire suas conclusões, tá certo? Eu não estou me posicionando nem a favor nem contra. Eu estou lhe dando informação. Bom, vamos lá. Todos os cristãos, como já declaramos anteriormente, estão sob o ataque das forças satânicas. Constituímos um alvo ao qual ele tem de se opor, impedir, ferir e destruir se for possível. Do lado de fora de nossa personalidade, esses poderes podem se aproximar o bastante para injetarem suas tentações em nossas mentes, para intrometer-se em nossas emoções, amolecer e condicionar nossa vontade e assaltar nossos corpos. Jó foi quase literalmente espancado pelas forças satânicas e tudo foi do lado de fora. Todos os cristãos têm de enfrentar esta opressão satânica e demoníaca em variados graus. A opressão pode ser tão intensa e tão grande que as pessoas podem chegar ao desespero durante o processo. É necessário empregar de modo total nossos recursos espirituais para resistirmos a esse assalto opressor. Aí ele vai se referir a Efésios 6:13. A vitória espiritual sobre Satanás requer emprego total de nossa vitória em Cristo. Apesar do nível ou da intensidade do conflito que enfrentamos. Então, ele chama a atenção de que existe uma opressão, existe uma ação demoníaca, mas ela só será combatida e só será vencida a partir da nossa dedicação total e exclusiva ao conhecimento e ao exercício da palavra de Deus. Não basta você conhecer, você precisa praticar. Né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, lê e praticam. Só vai praticar quem? Lê. Você só tem interesse de ler se você ouvir. E você ouve com o coração, não é com o ouvido não. Porque você só ouve aquilo que vem aos seus ouvidos e tem uma ação na sua vida, é porque você aceitou aquilo que foi dito. Entende? Isso é ouvir. É quando você escuta algo, compreende esse algo que foi dito e aceita
Aí você ouviu o que foi dito, né? Não é escutar um barulho. Ouvir é prestar atenção, compreender, interpretar e concordar. Aí você ouviu. Quando você ouve, você pratica, porque você compreende. Entende? É como Jesus disse: ouviste o que os vossos pais disse? Assim. Bom, eu quero agradecer aí aos irmãos pela atenção e dizer a todos que Jesus possa abençoar vossas vidas, que este vídeo possa servir de alguma forma, trazer aí para você mais uma fonte de informação, tá certo? Minhas orações é que Deus continue abençoando a tua vida, a vida da tua família, viu? Você aí que talvez não seja evangélico e porventura possa estar assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda que independente de qualquer situação, Deus, Ele deseja lhe abençoar, viu? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado pela vossa audiência, pela vossa atenção, pela vossa paciência. Curte nosso vídeo, compartilhe na nossa página no Facebook e certamente Deus possa derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!